Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Carville, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Félix, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Marcos, Ney e por mim, Cristiane, as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Hoje nós vamos estudar, ler o capítulo 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, Estima do Mundo. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Essa lição, assim, eu parei muito para refletir, né, nesse capítulo. Achei, inclusive, bastante difícil, porque ele começa a falar, né, do perigo da vaidade. Né? Ele nos mostra que muitos discípulos, inclusive do Evangelho, eles buscam inicialmente o reconhecimento público das virtudes e ficam entristecidos, né? Ficam agastados quando esse reconhecimento não vem. Ou seja, eles se sentem, como fala aqui no texto, prejudicados por não ter o apreço que eles acham que mereceriam. E se esquecem de que, na verdade, como ele chama, o reino de Deus, ou seja, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro apóstolo, ele não vem com aparência externa, não é? Ele vem, o trabalho é feito praticamente no anonimato, onde os benefícios são jorrados para todas as pessoas
para aquele grupo de pessoas ou para a comunidade de um modo geral, mas com o nome daquele que age permanecendo oculto. Porque, como diz, né, naquela passagem bíblica, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Então, não haja como aquele que quer fazer aquelas preces mais bonitas, apenas com o intuito de aparecer para a multidão. Na verdade, o mais importante é aquele trabalho que é feito secretamente, é aquele trabalho que é feito de maneira bem calma, bem tranquila, bem suave e oculto aos olhos da maioria. Esse é o verdadeiro trabalho, né? Jesus nunca buscou o reconhecimento público. Ele, na verdade, ele buscava apenas fazer o bem e deixou isso como um grande legado para todos nós, como um grande ensinamento. E ele vai mais além no texto quando ele diz que os verdadeiros aprendizes do Cristo deve esperar, na verdade, sacrifícios e lutas, porque não vai ser fácil, porque será muito cobrado, será muito criticado às vezes, vai passar por imensas dificuldades para conseguir implantar, semear nos corações a verdadeira essência do Cristo, né? Vai ser uma dificuldade enorme para que ele consiga colocar nas mentes e nos corações a verdade crística, né? E ele vai ter que passar por um trabalho muito grande, vai ter que sofrer bastante, como Cristo, né? Cristo sofreu bastante, mas ele vai ter que sofrer muito, né? Com muito menor intensidade do que o sofrimento do nosso Pai, mas ele vai vai sofrer o seu quinhão para conseguir implantar na mente e nos corações o amor, né? A luminosidade, a paz, o sentimento de justiça que foi pregado de maneira tão divina pelo nosso Pai maior. A gente destaca 2 pontos, né? Que o bem é tímido, né? O mal se destaca mais, né? E aqui a humildade, né? Então, se esperarmos vantagens, né? De algo assim em troca, quando praticamos o bem, ou até mesmo os elogios, né? A vaidade, como o Félix bem colocou, né? Praticar o bem, né? De ter esse reconhecimento que é uma pessoa do bem, estaremos realmente alimentando essa vaidade, né? E estaremos nos desviando dos verdadeiros caminhos de iluminação. Os ensinamentos de Jesus, né, está baseado na humildade e na caridade. E ele nos deu esse exemplo, né? Quando toda a cura que ele operava, né, ele dizia para as pessoas não divulgar seus milagres, né? Então, cabe a gente. E na questão, cabe a gente, né, ter esse discernimento. E na questão 673, né, do Livro dos Espíritos, os Espíritos, como resposta dessa questão, eles dizem, né, Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem se liga às coisas exteriores e não ao coração. E é um espírito de vistas estreitas, né? Então, aquele que vê dessa maneira age de uma maneira não de acordo com o ensinamento de Jesus, né? Então, Deus age através da simplicidade. Por isso que às vezes é tão difícil a gente se conectar com Deus, pois estamos buscando sempre algo grande. Então, fazer para o próximo aquilo que esperamos que faça a nós mesmos, né, com sentimentos vindo do coração, estaremos praticando essa caridade, deixando Deus agir, né, através das nossas ações, né, em sua essência, né? E é assim como o Mestre nos ensinou. Como bem dito por Félix e Cristiane, eu também tive o entendimento dessa forma. O versículo, ele cita Beelzebub, que na ocasião era um espírito considerado espírito do mal,
e tentavam colocar as ações de Cristo, os milagres que ele fazia, tentando comparar que essas ações de Cristo eram exatamente do lado mal espiritual. E ao contrário, Jesus sempre demonstrava que as suas ações eram ações de certa forma incompreendidas e anônimas, e que em nenhum momento ele se vangloriava daquilo que estava fazendo na época. Por quê? Porque tudo vinha do Pai, tudo vinha da certeza e da pureza de que estava sendo construído um reino diferente, e que o lado espiritual que influenciava Jesus era o lado espiritual da vida eterna, do amor e do bom exemplo. No caso do texto, como foi colocado por Félix, o Emmanuel ele tenta diferenciar os dois níveis de discípulos que estão aqui entre nós. E aí é muito fácil da gente identificar em determinadas ações aquelas pessoas que estão achando que nas suas ações estão sendo discípulos de Cristo, né? E na verdade eles buscam o reconhecimento pessoal, vivem de aparência, tentam se vangloriar. E aí o Félix falou muito bem quando ele fala da questão da vaidade, é isso mesmo. Então essas pessoas que estão tratando do Evangelho ou tentando buscar suas ações desta forma, são aqueles discípulos aos quais a gente deve se afastar e temos por obrigação de observar, inclusive com nós mesmos. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar agindo assim e precisamos nos corrigir. E aí vem o lado da vaidade, essa vaidade que não deve acontecer. Então, quando a Cristiane falou da questão da caridade, aí eu lembrei justamente do que a gente vê às vezes na realidade, né? Às vezes a pessoa faz uma ação ali para moradores de rua ou para pessoas carentes, no sentido de que está fazendo caridade, e na verdade eles estão se vangloriando, eles estão fazendo selfie, eles estão postando em redes sociais, eles estão tentando, com aquela ação, tentar tirar proveito. E é justamente isso que Emmanuel tenta nos destacar, porque como diz o Evangelho, o verdadeiro discípulo vai seguir seu mestre. Então quem é o mestre? É Jesus. Jesus é o exemplo. E mais uma vez, o Félix falou muito bem que esse Jesus, que é o mestre que deve ser seguido, esse sim sofreu todas as consequências, inclusive de acharem que as suas ações não vinham de bons espíritos. E ele conseguiu superar tudo isso, mas mesmo assim teve que ser crucificado para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, é esse discípulo verdadeiro que segue o mestre, que vê no mestre o exemplo, o que não é fácil, mas que vai fazer as coisas sem pedir vantagem em trocas, né? Que vai fazer as suas boas ações fundamentadas no amor, na certeza da construção desse novo mundo. E aí a gente pode tratar dois exemplos que eu me lembro, dentre aquilo que a gente conhece, e a gente pode comparar com outras lideranças também, do meio, inclusive espíritas, e a gente vê o comportamento de Chico Xavier e de alguns outros líderes. Então, quem de fato estava fundamentado nessa visão de um discípulo que segue o mestre? Vemos também o exemplo da Irmã Dulce, o seu exemplo de vida, o seu exemplo de caridade, e outras pessoas que tentam fazer a mesma coisa que ela fazia e que se utilizam disso para fins pessoais. Então, gente, é isso que a gente precisa, né? Entender. Por quê? Porque a caridade, a boa ação, ela deve ser anônima. Porque se ela não for anônima, ela vai ser vaidade. E nesse fechamento, a gente vai perceber quem está buscando vaidade está sendo um discípulo inadequado. Quem está fazendo as coisas de forma anônima está seguindo o mestre e está buscando ser melhor e construir um mundo melhor. O texto ele traz para a gente como devemos
nos comportar em nossas atitudes ao levar a mensagem de Jesus e as nossas atitudes perante aos que mais precisam e como devemos empregar todo o evangelho de Jesus que seguimos. Porque toda a revelação de Jesus, ela é de perfeito e elevado conhecimento, tanto cultural, como educacional, como moral. Então, Jesus sempre, ele dizia para a gente, deixai que vossa luz brilhe diante dos homens, para que possam enxergar vossas realizações nobres. O que ele estava querendo dizer com isso? Que nós podemos realizar todas as nossas atividades, agora não precisamos estar em holofotes, não precisamos estar na mídia, porque quando ele pede, estenda a mão aos que mais precisam, faça o bem, não negue a ajuda. Por quê? Porque tudo aqui que se tem, você é um fiel depositário. Você não pode praticar o evangelho de Jesus ficando em cima de um pedestal e não colocando em ações todo o que Jesus pediu. Vá, pregue o evangelho, ajude, faça caridade, divida o que você tem, mas não é para fazer o voto de pobreza, mas pratique o amor como excelência, porque o amor de Jesus é excelência. Ele não faz asepsia de ninguém, ele traz todo mundo para o seu seio, para que todo mundo seja alimentado com esperança, com caridade, com amor, com benevolência. O texto fica muito claro, ele diz que quando Beelzebul está lá, que ele é expulso, fica claro que o Senhor da casa é Jesus, o governador aqui espiritual do nosso mundo. Então, ele fala isso para a gente e nos clareia os caminhos que devemos seguir. Porque Jesus, ele abre, ele nos dá oportunidade, nos oportuniza a ser discípulo. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus que faz bem, que não precisa estar espalhando, se apresenta, como tem as orações que fazem, que fica os fariseus nas esquinas das ruas, em pé no templo, gritando. Não precisa. Esses já tiveram toda a sua recompensa aqui. Por isso que ele pede, seja humilde e amoroso com todos. E ele sempre está dizendo, eu não vim aqui pelos sãos, eu vim pelos doentes. Que somos todos nós. O que precisamos é ter compaixão de nós mesmos e estender a mão aos que mais precisam. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço,
que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Marcos para conduzir a prece final. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos pela luz, pelas palavras, pela condução de nossa reunião de hoje. Pedimos pelos irmãos impossibilitados que, de alguma forma, não puderam estar conosco, que vocês possam olhar a cada um deles e poder fazer com que nas próximas reuniões eles estejam conosco. Rogamos para que nos guies no retorno aos nossos lares e que nossas palavras possam chegar aos lares e a compreensão seja entendida por cada um dos ouvintes. Pedimos que nos possibilitem que a cada novo encontro possamos fazer do Evangelho do Lar algo bem melhor do que foi feito anteriormente. Desta forma, pedimos a sua proteção, que assim seja. Que assim seja.